Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria poder estar com você mais uma vez e juntos desfrutarmos da leitura do livro de Mórmon. É bom fazer parte deste clube de leitura do livro de Mórmon, eu estou bem feliz. Hoje é 19 de dezembro, uma segunda-feira, e eu gostaria de começar compartilhando um ensinamento do Elder Benjamin Tai dos 70s, que diz assim, abre aspas, o Salvador deu-nos o livro de Mórmon como uma ferramenta poderosa de ajuda à conversão. O livro de Mórmon provê nutrição espiritual, prescreve um plano de ação e mantém-nos ligados ao Espírito Santo. Escrito para nós, ele contém a palavra de Deus na sua clareza e diz-nos a nossa identidade, propósito e destino. Aliado à Bíblia, o livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo e ensina como podemos saber a verdade e ser como Ele. Fim da citação. Interessante, né? Fala-se sobre nutrição espiritual. Eu fico observando, todos nós, né? Como jovens, o jovem, ele às vezes não pensa muito, come todas as coisas, né, faz aquela mistura danada e come demais. Mas quando nós vamos amadurecendo, nós já vamos nos preocupando mais com a nutrição, né? Evitar carne vermelha, evitar coisas gordurosas, comer menos açúcar ou não comer, usar mais vegetais, fazer caminhada. Ficamos mais preocupados com essas coisas, com a nutrição do nosso corpo físico. Mas quando nós pensamos nas Escrituras, especialmente o livro de Mórmon, ele vai nutrir o nosso espírito, vai nos prover a nutrição espiritual. Eu gosto muito das palavras do Elder Bedner, que certa vez disse assim que as Escrituras são a palavra pré-gravada do Senhor. Como gostoso, né? Às vezes nós estamos na nossa casa, nos sentimos assim tão sozinhos e temos aquela falta alguma coisa, né, que a gente nem lembra. Eu gravei há muitos anos atrás, se alguém souber me avisa por favor, uma frase que eu acabei memorizando, que diz assim, dentro de cada um de nós existe um gigante espiritual que se bate de saudades por seu lar celestial. Isso já vem lá dos meus 20 e poucos anos, mas eu não lembro, já procurei, não achei onde eu li isso. Mas eu fico pensando, cada vez que às vezes dá aquela cercado de familiares, dá uma solidão, lembro que dentro de cada um de nós existe um gigante espiritual que se bate de saudades por seu lar celestial. E quando nós estudamos as Escrituras, quando lemos aqui no clube de leitura, ou quando você lê individualmente, o importante é ler o livro de Mórmon. E quando você lê o livro de Mórmon, você então sente aquela saudade, se passar um pouco, não é assim? Eu vejo assim, hoje nós temos, eu e minha esposa, nós temos nossos filhos que moram muito longe de nós, né? Os netinhos todos moram longe, bem longe, em outro país inclusive. Mas a gente tem saudade, às vezes nós podemos ir lá visitar, às vezes praticamente toda semana conversamos pelo WhatsApp, né? Pode ver a imagem, conversar. Isso é tão maravilhoso, né? Passa um pouco daquela saudade. E muitas vezes nós temos saudade de nosso lar celestial. E às vezes está tudo bem na vida, mas tem aquela coisa que é falta. E quando nós lemos as Escrituras, é como fazer uma pequena visita, é como conversar pelo WhatsApp com aquele filho, aquela filha querida que está tanto tempo sem se ver. E ao lermos as Escrituras nós nos achegamos ao Salvador e matamos um pouco a saudade. Hoje então nós vamos ler 2 Néfio capítulo 30, né? E vamos ler, senão daqui a pouco a gente começa a chorar aqui, né? Vamos lá. Os gentios convertidos serão contados com o povo do convênio. Muitos lamanitas e judeus acreditarão na palavra e tornar-se-ão agradáveis. Israel será restaurada e os iníquos destruídos.
aproximadamente 559 a 545 a.C. E eis que agora, meus amados irmãos, desejo falar-vos, pois eu, Nefe, não vos permitirei supor que sois mais justos do que o serão os gentios. Porque eis que, a não ser que guardeis os mandamentos de Deus, vós todos perecereis igualmente. E por causa das palavras que foram ditas, não deveis supor que os gentios serão totalmente destruídos. Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão o povo do convênio do Senhor, e todos os judeus que não se arrependerem serão lançados fora, porque o Senhor não faz convênio a não ser com os que se arrependem e acreditam em seu Filho, que é o Santo de Israel. Uma coisa maravilhosa aqui, irmãos e irmãs, é que não adianta nós nos iludirmos e pensar assim, eu me batizei na igreja já, não preciso fazer mais nada. Não é isso, as Escrituras estão dizendo aqui. Você tem que fazer convênios com Deus e passar a vida guardando aqueles convênios. O arrependimento é um processo contínuo. Todos nós precisamos do arrependimento todos os dias. Todos os dias precisamos corrigir pequenos desvios que fazemos, seja mentalmente, por ações, pensamentos, enfim, e voltar nossa mente e nosso coração para o Salvador. Diz assim, com os olhos fitos na glória de Deus, né? Lembra daquela passagem que o Salvador vem caminhando por sobre as águas no mar, e os apóstolos estavam no barco, assustados, eles eram pescadores experientes, e ao ver aquilo achavam que era algum fantasma, e o Salvador falou que era ele, para não se preocuparem. E Pedro disse, então, se és tu, Senhor, manda que eu vá sobre as águas. E o Senhor disse, venha. E Pedro foi caminhando sobre as águas, e era uma tempestade, né? Era nuvens escuras, vento, e quando Pedro voltou-se e olhou para as nuvens, para a tempestade, enfim, ele temeu e começou a afundar e pediu socorro, e o Salvador agarrou-o pela mão e puxou e disse, por que duvidaste? Então, eu e você, irmãs e irmãos, nós vivemos num mundo cercado de vozes que nos chamam a todo momento para as mais diferentes coisas. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, que possamos voltar nosso coração para o Salvador Jesus Cristo continuamente, fazer essa correção, não permitir que venhamos a nos desviar, porque não importa na verdade se você é do povo do convênio, ou se você foi batizado ou não, se você não estiver se arrependendo continuamente, se não fizer convênios com Deus através do batismo e outros convênios, e continuar vivendo isso, no final não vai fazer diferença. Mas a boa mensagem, que talvez você esteja me ouvindo e pense assim, irmão André, mas eu sou tão imperfeito, eu estou tão imperfeita, erro tanto. O Senhor está de braços abertos para nos perdoar, mas precisamos voltar nosso coração para Ele. Você não está perdido, nem eu, nem ninguém. Precisamos voltar nosso coração para o Senhor, tá bom? Vamos continuar aqui. Versículo 3. E agora desejo profetizar alguma coisa mais sobre os judeus e os gentios. Porque depois que o livro do qual falei for revelado e for escrito para os gentios e selado novamente para o Senhor, muitos acreditarão nas palavras que estão escritas, e eles levá-las-ão aos remanescentes de nossa semente. E então os remanescentes de nossa semente terão conhecimento de nós, de como saímos de Jerusalém e de que eles são descendentes dos judeus. E o evangelho de Jesus Cristo será proclamado a eles. Portanto, o conhecimento sobre seus pais lhes será restituído, como também o conhecimento sobre Jesus Cristo, que seus pais possuíam. E aí se regozijarão, porque saberão que é uma bênção que lhes vem da mão de Deus, e de seus olhos
começarão a cair as escamas da escuridão. E antes que se passem muitas gerações, tornar-se-ão um povo puro e agradável. E acontecerá que os judeus que estiverem dispersos também começarão a acreditar em Cristo, e começarão a coligar-se na face da terra. E todos os que acreditarem em Cristo também se tornarão um povo agradável. E acontecerá que o Senhor Deus começará a sua obra entre todas as nações, tribos, línguas e povos, para efetuar a restauração de seu povo na terra. E com justiça julgará o Senhor Deus os pobres, reprovará com equidade pelos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará os ímpios. Pois rapidamente chegará o tempo em que o Senhor Deus fará uma grande divisão entre o povo e destruirá os iníquos, e poupará seu povo, sim, ainda que tenha que destruir os iníquos com fogo. E a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão e o cevado juntos, e uma criança guiá-los-á. E a vaca e a ursa pastarão, suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E a criança de peito brincará no covil da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, as coisas de todas as nações se tornarão conhecidas. Sim, todas as nações serão dadas a conhecer aos filhos dos homens. Nada haverá secreto que não seja revelado. Não haverá obra tenebrosa que não venha à luz. Não haverá selado na face da terra que não seja descerrado. Portanto, todas as coisas foram reveladas aos filhos dos homens, serão reveladas naquele dia. Satanás já não terá poder sobre o coração dos filhos dos homens por um longo tempo. E agora, meus amados irmãos, ponho fim a minhas palavras. Aqui nós estamos lendo sobre o milênio, esta época maravilhosa em que o próprio Salvador estará aqui na terra, e a terra passará por uma transformação e voltará a ser aquele reino paradisíaco em que Adão e Eva viveram. E não haverá mais maldade na terra, não haverá morte, as pessoas vão envelhecer até os 100 anos e num piscar de olhos passarão da imortalidade para a imortalidade. Todos conhecerão o Salvador Jesus Cristo. Ah, que período maravilhoso, não é? E assim nós terminamos mais uma leitura do livro de Mórmon. Parabéns, parabéns por estar firme. Todos nós precisamos dessas pequenas, grandes vitórias na nossa vida. Todos os dias precisamos sentir que somos vitoriosos. E cada vez que nós lemos um capítulo do livro de Mórmon, nós somos vitoriosos. Tchau, querida irmã, parabéns, continua constante, um dia depois do outro. Até amanhã, amanhã nos vemos de novo. Tchau.